Geralmente, quem começa a estudar espiritualidade, começa a se desenvolver espiritualmente, começa a se conhecer, tem muitas pessoas que querem se tornar terapeutas. Muitas mesmo. Talvez isso esteja acontecendo com você. E eu quero contar hoje aqui nesse vídeo como que foi a minha jornada para eu me tornar uma terapeuta, como que eu estudei, o que eu estudei, porque de repente isso está acontecendo com você, esse desejo de ajudar pessoas. E muitas vezes resiste, né, a essa vontade, achando que é coisa da cabeça, ou até mesmo achando que não tem capacidade para tal profissão, para ajudar pessoas. Então, se você sente aí uma pontinha no seu coração de querer se tornar uma terapeuta, fica aqui comigo para entender qual que foi o meu caminho e talvez se inspirar nele para seguir o seu caminho também. Ajudar as pessoas como uma terapeuta é algo que eu considero que a gente já vem assim de fábrica. De alguma forma, você pode, desde a tua infância, já ter uma certa vontade de ajudar as pessoas, porque quando eu era criança, eu já tinha ali algum ímpeto dentro de mim de querer levar um consolo para as pessoas. Eu não gostava de ver as pessoas tristes, eu procurava uma forma de agradar, seja dando um abraço. Eu queria ajudar de alguma forma, levar uma palavra, enfim, eu era criança, mas assim, eu queria ajudar, eu me compadecia muito quando eu via alguém sofrendo, né, alguém triste, eu queria já levar esse consolo. E eu tenho uma energia já muito amorosa, e claro que o mundo veio me engolindo, né? Você não pode ser tão amorosa, você tem que ser mais assertiva, e até mesmo pelo trabalho que eu exercia, que eu sou da parte de finanças. Eu tinha essa necessidade de ser mais assertiva, até mesmo mais grosseira, né? Então, por um tempo, eu abafei esse meu jeito amoroso ou aquele jeito de ajudar as pessoas. Mas uma coisa importante é que eu sempre fui procurada para ajudar de alguma forma. Eu sempre era aquela pessoa que as amigas procuravam para desabafar, para me contar as coisas. Eu já tinha uma energia de muita confiança, no sentido das pessoas confiarem em mim. Então as pessoas geralmente confiavam em mim, então eu sempre soube assim dos babados, né? Porque as pessoas confiavam em mim, então elas me contavam os seus babados, né? As suas questões. Eu já tinha isso muito ativado em mim, as pessoas sempre me contavam coisas, elas sempre me procuravam. Isso é uma característica já que era minha, e então não morreu essa característica. Quando eu passei por um processo de grande mudança minha, foi quando ficou muito claro que realmente era para eu seguir essa profissão. Porque imagina, eu era lá da área das finanças, totalmente, né, analítica, racional, com números, planilhas. E de repente eu me vi numa transformação muito grande, que foi o meu primeiro processo de autoconhecimento assim, né, da minha vida. Foi um processo que eu passei com um coach. Na época era um coach, isso foi 2014, 2015. Esse foi o meu primeiro despertar ali. Ali eu vi a minha própria transformação. Eu falei, meu Deus, que transformação é essa? Então foi o meu primeiro clique real mesmo. E eu comecei a ajudar as minhas amigas. Aquele profissional me aplicava algumas ferramentas e eu ia aplicava nas minhas amigas. Eu pegava ali do meu jeitinho, né, o que eu tinha aprendido, e ia lá, falava, nossa, olha isso aqui, né, vamos fazer esse exercício, né, faça isso, pensa nisso, levava as reflexões, as perguntas, e as pessoas foram vendo a minha própria transformação, porque eu me transformei demais, e eu fui vendo também a transformação dessas pessoas, e essas pessoas que eu estava ajudando ali de forma totalmente informal, e elas se descobrindo também, e eu ficava maravilhada com isso. Eu falava, meu Deus, que maravilha que é fazer as pessoas se transformarem. Então eu gostava demais quando eu ajudava alguém a resolver alguma questão, ou quando eu levava um ponto de vista e as pessoas conseguiam resolver suas questões internas ali através desse ponto de vista. Isso para mim assim era o ápice. E aí eu fui percebendo que realmente era para eu ajudar as pessoas, que eu realmente tinha esse dom,
Aí eu fui ativando em mim aquela Selma de novo, né? Aquela Selma amorosa, aquela Selma que gostava de levar a paz, né, para as pessoas, que gostava de levar alegria, que gostava de levar alguma solução. E foi renascendo isso em mim. E foi de uma forma muito natural. E aí, a minha primeira formação mesmo, né, como terapeuta, se assim pode se dizer, né, foi como coach. Foi bem naquela época que o coach tava aquele boom, todo mundo tava fazendo coach, inclusive, né, e eu fiz a minha formação de coach, fiz várias etapas, né, em algumas instituições. Foi algo que transformou muito a minha vida. E toda vez que eu falo do coach, eu falo que o coach foi muito banalizado, infelizmente. Tiveram sim profissionais aí, né, que tipo, todo mundo vai virar coach. Isso realmente sim aconteceu. Mas eu jamais falo mal do coach porque ele foi o meu pontapé inicial, ele foi a ferramenta para mim que foi o meu start. Foi a minha mudança. Então eu sou muito grata ao coach porque ele me trouxe aqui onde eu estou hoje. E eu falo que o coach ele tem muito uma pegada espiritual, sim, porque dentro até mesmo da instituição que eu me formei, que eu fiz no Instituto Brasileiro de Coaching, o José Roberto Marques, ele tem muito uma pegada espiritual, sim, ele é um cara muito sensível, e quando a gente tá falando ali dentro do coach sobre cura, sobre você curar um trauma, sobre você ressignificar, sobre você olhar para o seu passado, olhar para os seus pais, sobre você descobrir a tua missão de vida, qual que é o legado que você quer deixar aqui na Terra. Isso para mim é espiritual. Então, ele tem aí uma ponte, né, para esse espiritual. E a gente precisa de um caminho para as coisas. E o coach foi o meu caminho para eu chegar hoje nas terapias que eu atuo, né, que são terapias aí mais voltadas para energia ou espiritualidade, mas o coach foi o meu caminho e eu honro muito esse caminho que eu trilhei. Então, a minha primeira formação foi o coach, fiz vários atendimentos de coach, trabalhei bastante nesses processos e aí eu fui descobrindo, através dessa pegada que eu disse, né, essa coisa da missão de vida, do propósito, através das curas, eu fui caminhando e as coisas nada são para sempre, né? Então o coach ele não era para sempre, nada é para sempre, a gente tem que estar aberto a isso na vida, que é um caminho e que você sempre vai estar expandindo, evoluindo e chegando em outros lugares. Então, a partir dessa pegada do coach, eu fui me sintonizando com uma coisa mais energética, né? Com um propósito de vida mais voltado para o espiritual, com essa parte das curas que pode acontecer também dentro de um processo de coach, né, de você ressignificar coisas ali, acontece sim, transformações internas, né, ou seja, curas, e eu fui me sintonizando mais com essa parte energética, e até eu descobri os próximos passos, né, que eu dei. E o meu próximo passo, depois do coach, foi o Theta Healing, que é uma técnica já mais energética, né, bem energética, que é de transformação mesmo da sua energia. Aí já é uma técnica mais profunda para reprogramação. Então, dentro do coaching você tem reprogramação, que são as ressignificações, né, e tal. E o Theta Healing, ele vem com uma pegada ainda mais potente de reprogramação mesmo, né, reprogramação mental, onde você adentra lá no campo daquela pessoa e você busca qual que é as crenças que ela tem, qual é a crença raiz dela, que originou mesmo aquela trava que ela está vivenciando, e você reprograma, né? Você ressignifica. E dentro do Theta Healing tem várias outras ferramentas, né? Como por exemplo o divórcio energético, que é extremamente potente para quem finaliza um ciclo. Você fazer um divórcio energético é muito potente. Tem outras técnicas, né? Cura do coração partido, tem envio de amor bebê no ventre, enfim, são várias técnicas dentro do Theta Healing. E me apaixonei também, obviamente, né? Nossa, maravilhoso, incrível o Theta Healing. E só que a gente é picado, né, pelo mosquitinho ali do conhecimento, e eu estudei outras coisas também. Então eu passei pelo Reiki, eu não aplico Reiki, eu não faço essa aplicação de Reiki só em mim mesma, eu não faço terapia de Reiki em outras pessoas. Mas estudei o Reiki, eu estudei uma terapia bem mais espiritual, energética, que é a humanoterapia,
que a gente trabalha com a mesa, né, mesa radiônica, mesa quantiônica, de ler as energias do campo daquela pessoa, e já foi uma coisa um pouco mais aprofundada ali, de leitura do campo, de entender as travas das pessoas. E essa é uma terapia que eu mais sou apaixonada por ela, porque quando você faz um tratamento com essa terapia, ela é muito efetiva. E depois eu fiz a terapia multidimensional, de cura multidimensional, que considera que nós estamos ao mesmo tempo em várias dimensões e que existem nossos fractais em outras dimensões, para a gente fazer essa cura de múltiplas dimensões, né, do nosso próprio ser, mas em múltiplas dimensões. E eu fiz outros cursos também, que são, digamos assim, menos importantes, mas como que foi essa minha jornada? Eu fui estudando várias coisas ao longo aí desse tempo, e hoje eu aplico várias metodologias, porque quando chega uma pessoa para mim, essa pessoa ela tem questões tanto a nível da mente, né? Então, ou seja, crenças limitantes, condicionamentos, padrões, coisas que, né, os pais deixaram, enfim, a infância deixou. Ela tem questões emocionais, que é ligado às emoções, ou seja, traumas vivenciados, né, grandes acontecimentos na vida, desequilíbrio emocional. Ou ela tem questões a nível espiritual, que pode ter dívidas ali para serem acertadas, pode ter energias no campo dessa pessoa, ela pode estar sofrendo com baixa energia, com obsessão, né, auto-obsessão, enfim, várias questões mais espirituais. Então, hoje eu consigo aplicar todas essas minhas técnicas, porque se a pessoa precisa de... a gente sempre, né, vai trabalhar o holístico. Então, ela precisa de uma limpeza espiritual, de algo emocional, de um equilíbrio emocional, para ela manifestar algo no plano físico, porque ela tem um projeto que ela quer manifestar. Então, eu consigo trabalhar hoje esse processo da pessoa, trabalhando todos esses níveis de acordo com o que ela precisa. Então, tem pessoas que vai precisar mais de terapias a um nível mais da mente, um nível mais racional, e eu tenho as ferramentas do coaching que eu aplico para autoconhecimento, que são fantásticas. E quando eu preciso de algo mais energético, eu vou aplicar o Theta Healing. Quando eu preciso de algo mais espiritual, quando essa pessoa tem uma demanda mais da espiritualidade, eu vou aplicar as técnicas de humanoterapia. Eu tenho esse arsenal hoje, eu considero que é um arsenal bem completo para atender as necessidades de uma pessoa que chega para mim. Esse foi o meu caminho, e esse caminho eu continuo caminhando ele até hoje. Nós não podemos pensar que nós estamos caminhando para chegar em algum lugar, porque não tem ponto de chegada. Sempre quando você chega em um lugar, você quer continuar caminhando. Quem quer ficar parado no caminho? Esse é o meu ponto que eu estou hoje como terapeuta, esse é o caminho que eu trilhei até aqui. E quando a gente se coloca a serviço, quando você usa aquilo que já te foi dado, mais te é dado. Então eu estou recebendo mais coisas, eu estou aberta para receber mais coisas, para continuar essa jornada, porque eu estou usando tudo isso aí, né? Eu estou usando esse meu dom até hoje, eu estou usando as ferramentas que me foram ofertadas até hoje. Então, por usar, eu vou receber mais. Eu estou recebendo mais todos os dias. Mais informação, mais conhecimento. Mas se eu pudesse te orientar em algo aqui nesse vídeo sobre um pontapé inicial para o seu caminho como terapeuta, se assim você quiser, é você trabalhar o seu autoconhecimento. A primeira coisa é você trabalhar o seu autoconhecimento. Por quê? Porque uma das ferramentas que eu mais amo, né, de autoconhecimento, que é o mapa numerológico, inclusive também eu fiz, né, a numerologia, esqueci até de comentar também desse, né, que eu também fiz o curso de numerologia, eu faço os mapas numerológicos. E um próximo assunto, acho que eu quero até estudar, é astrologia. Mas no mapa numerológico, no meu mapa, por exemplo, ele mostra muito o meu dom professoral, o meu dom de ensinar, e eu amo realmente ensinar. E mostra também os meus dons espirituais, esses dons de cura, transformação, esse lado amoroso, de ajudar as pessoas, né, de uma forma amorosa. Então o mapa ele é super importante como um pontapé inicial para o seu autoconhecimento. Porque com o autoconhecimento você vai saber onde estão as tuas potencialidades, onde é que você pode realmente ajudar as pessoas,
de que forma você pode ajudar mais as pessoas, em termos mesmo de qual terapia fazer, né? A gente analisa quais que são as suas habilidades natas, onde que está a tua potência, né? Quais são as suas aptidões. Então, é muito importante esse processo de autoconhecimento. Então, repetindo, né? No meu mapa tá lá, dons professorais, eu tenho muito dom professoral, dom de curar as pessoas com amorosidade, né? O dom da palavra. Dom da palavra para mim, assim, tá no meu mapa em vários pontos ali, de que eu tenho esse dom da palavra, de comunicação. Então também por isso eu estou aqui no YouTube fazendo os vídeos, porque a comunicação é um ponto muito forte e eu também acredito que não é só numa sessão de terapia em que eu ajudo alguém individualmente, mas aqui também, falando aqui para algumas pessoas, eu também estou chegando no campo dessas pessoas e também estou ajudando de alguma forma. Estou unindo a comunicação, que está muito lá no meu mapa, com o meu dom professoral, que é falar, ensinar, com essa minha linha de cura pelo amor, porque eu estou aqui falando com todo amor, né, com essa generosidade, com compaixão, e eu considero que eu estou usando todos os meus dons, que eu estou usando toda a potência assim, que eu trouxe aqui para a Terra, para poder ajudar as pessoas. Também a gente lê sobre a energia da pessoa, então tem energia índigo, tem energia cristal, tudo isso está dentro aí das terapias, né, dentro da humanoterapia principalmente. Eu tenho energia cristal, e isso também vem comprovar que eu realmente tenho uma missão específica aqui na Terra, de que eu tenho essa missão de curar a Terra, né, de curar essa nova Terra, de iluminar essas consciências. Isso também faz parte de autoconhecimento, você saber que energia que você trouxe. Você trouxe uma energia índigo, você trouxe uma energia cristal, qual que é a tua energia, que tempo de vida que você está. Então, para fechar, se você quer uma dica por onde começar autoconhecimento, se conheça. E uma ferramenta para você iniciar esse autoconhecimento seria o mapa numerológico, ok? Me conte aqui nos comentários se você tem essa vontade, se você já sentiu esse chamado de ser uma terapeuta ou um terapeuta. Me conta em qual momento de vida que você está, me deixe saber mais de você. Se inscreva aqui no canal, não esqueça de verificar isso. Deixe o seu coraçãozinho se você gostou desse conteúdo e eu te vejo no nosso próximo assunto. Até lá!